de todo jeito, né? Então hoje é um dia em que o Brasil e o mundo dão adeus ao rei do futebol, o maior de todos os tempos, o eterno camisa 10. Pelé morreu ontem aos 82 anos, depois de uma batalha de pouco mais de um ano já contra um câncer no cólon. O gênio se foi, o legado fica, o único jogador a ser tricampeão da Copa do Mundo, bicampeão mundial com o Santos, 1.282 gols na carreira, Pelé eterno. As homenagens continuam. Velório do rei será na Vila Belmiro, na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. E quem está em Santos já está com a gente e vai acompanhar todos esses próximos dias de homenagens e de preparativos para a realização do velório é o nosso narrador, Marcelo Duó. A gente ouviu algumas caçapas aqui de Pelé nessa reconstrução dos gols, nessa homenagem, Duó. E aí quero te ouvir, evidentemente, falar um pouquinho sobre o clima aí em Santos, na Vila Belmiro, onde você já estava, né? Já esteve ontem, fez alguns registros aqui pra gente no ar, e também falar um pouco sobre a influência, porque Pelé é marcante na figura de todo brasileiro, mas para quem trabalha diretamente com esporte, é gigante, né? Não dá nem pra gente dimensionar. Bom dia para você, seja bem-vindo a essa cobertura. Bom dia Sheila Magalhães, bom dia Carla Bigato, bom dia para o amigo e para a amiga que curte o som da Band News FM. Estamos aqui do lado do Portão 8 da Vila Belmiro, berço de craques, templo do futebol, é como ela se auto-intitula, né? Uma placa enorme que tem lá no campo, que é sempre muito marcante quando a gente vem transmitir jogos aqui. Estou aqui, quase às costas aqui, a estátua do Zito, que foi o grande tutor do Pelé, quando ele chegou aqui nos anos 50. Hoje está chovendo, está garoando, choveu a madrugada inteira aqui em Santos. Desde ontem à noite, na verdade, chove bastante por aqui. E nesse momento não há presença de torcedores, pelo menos por enquanto, está cedo ainda. Vamos ver como é que o dia se desenrola para presença ou não de torcedores aqui. Ontem à noite, sim, tivemos alguns torcedores. A sede de uma das organizadas do Santos fica bem aqui nessa rua à minha esquerda. E ontem aqui algumas bandeiras com o rosto do Rei Pelé, com dizeres sobre o Rei Pelé, junto com alguns torcedores, inclusive alguns deles que não torciam pelo Santos, que vieram aqui com a camisa do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, vieram aqui posicionando-se em respeito, em silêncio, numa atitude solene mesmo, em homenagem ao rei do futebol que faleceu ontem, né? A expectativa aqui é que talvez, se o tempo amainar, de repente, não só aqui, mas em outros pontos da cidade que se remetem ao rei Pelé, possa haver algum tipo de homenagem, aglomeração de pessoas, de torcedores, mas é claro que a expectativa está inteira para o dia 2, como vocês bem falaram, aqui mesmo onde foi a grande casa, né? Um dos grandes templos em que o rei atuou ao longo de toda a sua carreira, só jogou pelo Santos Futebol Clube praticamente, quando foi ao Cosmos já não era mais um atleta profissional nos Estados Unidos. Então a expectativa é para que depois do Ano Novo, na segunda-feira, a movimentação aí sim seja realmente grande. Quanto à sua segunda pergunta, Sheila, Pelé é mais do que um atleta de futebol, é mais do que uma referência. O Pelé é um cara que mudou o jeito de se jogar futebol. Até os anos 50, o futebol era algo difícil de você desenvolver a individualidade, era um jogo coletivo dentro das suas maneiras até de certa forma rudimentares. Pelé mudou isso, Garrincha mudou isso, são jogadores que colocaram o seu talento à disposição do jogo na maneira inventiva, criativa, com seus dribles, com a maneira perfeita que ele tinha do seu movimento. A corrida do Pelé, se você olhar os vídeos que a Band News está mostrando no YouTube nesse momento, é uma corrida diferente, o movimento de perna, o movimento de braço, o domínio de bola, é tudo diferenciado. E isso trouxe ao futebol a necessidade, naquele momento, metade dos anos 50 para cá, de um preparo físico melhor e de uma inventividade melhor, né? De um talento individual mais preciso, mais importante dentro do jogo coletivo. Pelé é uma marca, um jogador preto que conseguiu destacar o seu talento numa era em que o racismo deveria ser 3 vezes maior do que é hoje, e conseguiu superar tudo isso com o seu futebol, fazendo dele uma marca nacional, uma marca mundial, e claro que influencia, né? Ontem à noite no Band News na área eu falava com o Leandro Quesada sobre a influência no nosso trabalho como narrador esportivo, né? Pelé teve seus gols narrados pelo rádio, a maioria deles, com Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes, com o Edson Leite, com Pedro Luiz em outras grandes emissoras de São Paulo e do Brasil inteiro, Jorge Cury no final, lá no Rio de Janeiro. E esses caras que são enormes narradores, tão geniais quanto Pelé, tiveram também o seu trabalho, entre aspas, facilitado pelas coisas que Pelé e sua geração faziam na era de ouro do nosso futebol. Hoje a minha geração tem um pouco mais de dificuldade porque o talento não chega nem perto e a gente tem que trabalhar um pouco mais para levar essa emoção para as pessoas. Mas é claro
que tudo aquilo que o Pelé deixou na mitologia do jogo, na fantasia do jogo de futebol, influencia em quem torce, influencia quem admira o futebol à distância e principalmente quem trabalha com isso. Porque eu vi o Pelé jogar uma vez na festa do seu cinquentenário em 1990 pela televisão e já foi um negócio de outro mundo. Negócio de outro mundo. É claro que a gente vai ter que girar a reportagem. Em instantes eu vou chamar a Elaine Freires, que está na porta do Hospital Albert Einstein, né, em São Paulo. Eu só queria fazer mais uma pergunta para o Duó, porque, Duó, você trouxe essa... você aproximou, né, essas duas gerações. Você colocou o período em que o Pelé jogou e esse período em que a gente está atualmente. Você falou sobre a primeira geração de narradores e essa geração atual. Nessa homenagem da abertura aqui do jornal Band News, a gente colocou a voz do Marcelo Duó narrando esses gols do passado. E aí eu queria, Duó, fazer a seguinte reflexão e pedir a sua avaliação, sua opinião, porque muito se fala, se o Pelé jogou naquela época, com o tipo de material que ele jogou, bola pesadíssima, camisa que não tem essa tecnologia de hoje. Você imagina uma camisa de 58, de 62, de 70 molhada, né, depois de uma partida de um jogo inteiro. A gente teve uma evolução tecnológica muito grande de lá para cá, né? A gente observa os materiais, os equipamentos extremamente desenvolvidos. E, no entanto, a gente não teve o desenvolvimento humano, né, de um jogador que conseguisse agora, em 2022, se aproximar do que foi Pelé. Você acredita, tem gente que duvida, mas você acredita que se Pelé jogasse hoje, nessa época, com esse tipo de material, ele seria ainda o rei, ele seria ainda maior? Como é que seria Pelé jogando hoje? A gente consegue imaginar? Olha, é difícil você comparar, né, épocas, comparar música em épocas, comparar literatura em épocas, o rádio em épocas, é tudo tão diferente, né? Outro universo, outras pessoas, outro jeito de fazer. Mas eu acredito que a mídia, no nosso tempo, com tantas possibilidades, rádio, TV, internet, uma coisa tão desenvolvida universalmente como é hoje, né, a mídia ligada ao futebol é algo tão enorme. A gente vê o Messi, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o status que eles ganharam. Talvez se as pessoas tivessem visto um pouco mais daquilo que Pelé produziu, porque muita coisa foi dita pelo rádio e pela tradição oral das pessoas, de pai para filho, de avô para neto. Se a gente tivesse mais imagens, se tantas imagens não tivessem sido queimadas nos incêndios das grandes televisões entre os anos 70 e anos 80, talvez a gente tivesse uma condição de admirar mais e reverenciar mais o que foi Pelé no momento que, como você disse bem, os equipamentos esportivos eram muito diferentes, a bola era mais pesada, a camisa era mais pesada, não existia cartão amarelo, principalmente no começo da carreira dele. Ele apanhou muito numa época em que havia espaço para jogar, mas ele apanhou demais. Na Copa de 66 ele foi excluído da Copa do Mundo pela violência, essa que é a verdade. E aqui no Brasil também apanhou demais, e mesmo assim ele conseguiu fazer jogadas que poucos, né? Se você contar de 70 para cá, quem a gente viu chegar perto? Maradona e talvez Messi, é uma comparação que muita gente faz pelo talento, Cristiano Ronaldo é outro tipo de jogador, mas 3 em 40 anos, né? Outros tentaram e a gente vai sempre ficar esperando o novo Pelé, que eu acho que dificilmente vai acontecer, como diz bem Milton Neves, é de nunca mais e nunca mais. É isso mesmo. Pois o Marcelo Duó falou, né, Sheila, sobre essa coisa da transmissão, do que foi uma transmissão oral, porque muitos dos gols do Pelé, inclusive, tem um famosíssimo, né, que todo mundo fala de 3 chapéus seguidos que ele deu na Rua Javari, né, na Moca, aqui no coração da cidade de São Paulo. As pessoas contam, e ontem eu estava ouvindo uma entrevista muito interessante de uma das pessoas que estiveram lá e que diz o seguinte: nossa, você ouve tanto se falar sobre esse gol que parece que ali assistindo havia mais de 200 milhões de brasileiros, que parece que todo mundo viu esse gol, ninguém conseguiu filmar, mas aí a história se mantém, pelo menos a narrativa ali é a mesma, de um gol fenomenal que a gente não consegue ter registro, e quantos não foram, né? O Duó, ele volta mais tarde, né, Sheila, conversando com a gente. Volta já já. Aliás, a gente, ao longo de todo o dia, como a gente já fez ontem, né, vai reexibindo não só as nossas homenagens, mas tem narrações incríveis na voz do Fiore Giliotti. Marcelo sabe disso. Eu trabalhei no Centro de Documentação e Memória do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e o Milton Parron faz um trabalho incrível lá de recuperação da história, da memória. E dentro dessa memória, dessa recuperação, tem lá vários e vários gols narrados pelo Fiore Giliotti, e aí é uma maravilha, né? Para ficar se deliciando com o que foi a atuação do Pelé. Duó, obrigada pela participação até aqui, você volta logo mais a conversar com a gente. Até mais.
Até mais, estamos juntos. Bom dia. Valeu, bom dia. E a gente tem um trajeto que deve percorrer o rei do futebol até a Baixada Santista nos próximos dias, certo, Elaine? Bom dia para você. Bom dia, Carlinha. A expectativa é de que o corpo de Pelé permaneça aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, até domingo. A estratégia agora vai ser o seguinte: definir se sai já na madrugada de segunda ou nas últimas horas de domingo. Tudo isso será definido ainda pela assessoria do Pelé e também com o governo de São Paulo, já que a Polícia Militar fará escolta, fará todo o trajeto até Santos, a cidade que fica na Baixada. Ou seja, o caminho para o litoral vai sofrer vários impactos. A operação provavelmente vai ocorrer à noite para ter um impacto menor na madrugada, nas primeiras horas de segunda-feira. Tudo isso ainda está sendo definido. Os próximos dias serão justamente para alinhar como é que vai ser feita essa passagem do Rei Pelé. Lembrando que o caminho de São Paulo para a Baixada é de pelo menos 70 quilômetros, um caminho de serra. Então, nesse período do ano, a gente já tem um movimento muito grande, a gente vem observando já no caminho para o litoral. Então, esse trajeto, esse deslocamento, toda essa estratégia também vai ser definida juntamente com uma concessionária responsável pelas duas rodovias, Anchieta e Imigrantes. Então, todo esse trajeto vai ser definido então nos próximos dias. Foi uma definição, uma escolha da família para aguardar mais. Tinha até uma expectativa se o corpo de Pelé receberia homenagens, aqui o último adeus dos fãs também na capital paulista, mas não, a decisão de fato é pela Vila Belmiro. A própria escolha do Pelé em vida, que dizia que queria ser velado lá. A expectativa é de que o caixão fique no centro do gramado, algo bem simbólico, né, para mostrar toda a imagem ali, o que simbolizou Pelé no centro do gramado, público com acesso a partir das 10 horas da manhã na segunda-feira. O velório deve durar 24 horas, aberto ao público, com a expectativa também da chegada de chefes de Estado, autoridades, jogadores internacionais, a imprensa internacional aqui no Hospital Albert Einstein, muito grande. A gente acompanha já a movimentação também de alguns fãs que começam a prestar homenagens do lado de fora. O policiamento aqui no entorno do Hospital Albert Einstein foi reforçado. Hoje a gente chegou aqui na madrugada já com viaturas da Polícia Militar no entorno, próximas ruas e também aqui dentro do estacionamento. A gente acompanha uma equipe da Polícia Militar justamente para trazer segurança para quem está aqui fazendo a cobertura e também para os fãs que vêm aqui ao hospital prestar as últimas homenagens. O boletim médico foi dado, né, ao óbito às 3 horas e 27 minutos. Foi falência múltipla dos órgãos em decorrência do tratamento na região do colo. Nas últimas semanas avançou muito, ele já estava em cuidados paliativos, os familiares já tinha a previsão dele de retorno para a capital paulista, então ele também viria para o hospital para acompanhar os familiares, mas infelizmente não aconteceu. Então a gente vai seguir acompanhando por aqui. O corpo vai ficar pelo menos até domingo à noite. A expectativa para o dia de hoje é sobre essa definição, né? Como que será o trajeto até Santos, no litoral paulista. Carla e Sheila. Obrigada, Elaine. Mais tarde a gente vai conversar também